A paz do Senhor. Tudo bem? Eu espero que sim. Estamos juntos, começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, usando a nossa revista da editora Betel, comentada pelo bispo, escrita na verdade, pelo bispo Abner Ferreira, e também parte dos comentários dele. E nós vamos fazer o nosso comentário desta lição de número 6. Você já bem sabe, que está nos acompanhando, que a revista foi retirada do livro dele, que ele é escritor também, livro Gênesis. Então você já está inteirado dessa parte. E agora nós vamos direto ao ponto, para não perder o fio da meada. Mas antes, eu quero me apresentar para você. Meu nome é pastor Hermes Antônio, sirvo a Deus aqui em Palmas, no Tocantins, na Assembleia de Deus Shalom, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e pela pastora Ezi Batista, a quem vai meu abraço e meu agradecimento pelo apoio. A você, querido aluno, amigo, cooperador, que está nos ajudando em nosso canal, muito obrigado. Também lhe peço que curta, compartilhe e comente sobre os nossos vídeos, sobre as nossas aulas. Eu espero estar te ajudando, pois esse é o nosso intuito, distribuir e avançar com a palavra de Deus e dando subsídio, ajudando os irmãos que ministram as aulas da IBD e também você que quer ouvir uma boa aula com o nosso comentário. Eu espero que você tenha gostado. Nós estamos trabalhando cada dia mais para melhorar tanto a qualidade do vídeo como a qualidade do estudo do nosso comentário. Então não se esqueça de dar aquele like, de curtir e fazer o comentário e compartilhar. Você vai estar nos ajudando muito. Estamos caminhando rumo a 1000 inscritos no nosso canal. Então nós temos aí uma meta para trabalhar e estamos em cima dessa meta. E eu agradeço se você nos ajudar compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Tá ok? Muito obrigado. Então vamos direto ao ponto. A lição é de número 6. Que vai ser ministrada no próximo domingo, em todas as Assembleias de Deus, Nação Madureira e igrejas afiliadas à Nação Madureira. E a lição de número 6 trata especificamente ainda um pouco mais sobre os patriarcas, Neste caso, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. E o textuário, de sorte que os que são da fé são bem ditos com o crente Abraão, está em Gálatas 3:9. Verdade aplicada, nosso passado não define nosso futuro, quando Deus intervém em nossa história. O objetivo da lição. Professores, atenção. O objetivo da lição: apresentar o chamado de Abraão, está no tópico 1, o tópico 2. Mostrar que o chamado de Abraão aponta para Cristo e o tópico 3. Destacar que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. O texto de referência está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 4, que diz assim a leitura: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Muito bem. O tópico 1, chamada ou o chamado de Abraão. Meus queridos irmãos, o chamado de Abraão aparece no início da história bíblica, no Gênesis 12. As antigas promessas de Deus feitas a ele atravessam a história, se cumprem em Cristo e abençoam hoje todo aquele que nele crê. Nele, Jesus, como está escrito em Gálatas 3:9 e o versículo 14.
o chamado de Abraão. A resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu sua voz, creu e obedeceu, saindo de onde estava, sem saber para onde ia. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Tirado da idolatria. 1.1. Quão maravilhoso ou quão maravilhosa é a misericórdia e a soberania de Deus, qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Deus. Criado e cercado pela idolatria, não podemos deduzir outro destino senão as mesmas tradições idólatras de seus pais, que está em Gênesis capítulo 11, 27. Agora vamos conferir na Bíblia o versículo 11, 27 de Gênesis. Eu vou usar a Bíblia do Pregador Pentecostal, que tem a tradução dela, Almeida Revista e Corrigida. É uma Bíblia com muito auxílio ao leitor e que traz uma leitura muito agradável. Então vamos lá conferir se é isso mesmo. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Eu ainda estou me familiarizando com esta Bíblia. 11 e 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão e Naor e Arã gerou a Ló. Pois muito bem, 27 e tem o 32. O que diz aqui o 32? E foram os dias de Terá 205 anos. Morreu Terá em Arã. Terá era o pai de Abrão e também tio de Ló. Ele acompanhou Abrão na saída para a terra prometida. Terá era um homem idólatra e, com certeza, a família de Abrão era uma família idólatra. Mas Deus o chamou e o tirou do meio da idolatria e dos ídolos e fez para ele, com ele, uma nova história em sua vida. Aqui na revista diz o seguinte, eu vou marcar aqui a minha revista, olha, faça isso também na sua. Qual seria o destino de Abrão? O mesmo destino dos seus pais, a idolatria. Deus, porém, chama Abrão sem lhe mostrar antecedentes, como repetidamente faz depois dos patriarcas, quando diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Abrão, que por toda a sua vida só conheceu falsos deuses, ouviu o chamado específico do único e verdadeiro Deus, sem titubear, aceita obedientemente o seu chamado. A fé de Abraão foi tão inusitada quanto a forma que Deus chamou Abraão. É algo novo, estranho, único, a forma como Deus chamou Abraão e a forma como ele respondeu ao chamado. Nós também fomos chamados por Deus para o reino de sua luz. E a forma como nós reagimos ao chamado de Deus é que nos garante o sucesso da nossa caminhada. Lembrando nós que Deus não olha para o nosso passado, porque o nosso passado é perdoado. Ele não olhou para a vida preguiça de Abrão. Ele olhou para a vida de Abrão, apontando nele, crendo que ele poderia responder ao seu chamado. Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos dando a oportunidade de servi-lo e de adorá-lo como único Deus, Salvador de nossa vida. A forma como Abrão foi chamado não tem nenhum outro na Bíblia. Ele diz, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Às vezes nós também somos desafiados
por Deus em provas que esperamos ser aprovado, mas que depende da nossa obediência ao chamado de Deus. A prova de Abraão foi ouvir a voz de Deus e atender ao chamado dele. Amém? Então, o tópico 1.2 diz o seguinte: escolhido para ser abençoado. É muito importante notar que Deus não diz a Abraão que, caso ele vivesse em justiça, Deus o abençoaria. Deus escolhe e promete abençoá-lo. Olha só, Deus somente escolheu e prometeu. As razões, tanto para o chamado como as bênçãos de Deus na vida de Abraão, tinha a ver com Deus mais do que com Abraão. Isso não significa que Abraão não precisaria viver uma vida de obediência. Está em Gênesis capítulo 12. Deus não exigiu de Abraão uma vida de obediência, mas está implícito. É lógico que ele tinha que viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida de fé é uma vida de obediência. Quem quer viver pela fé deve ter uma vida de obediência. Quem quer viver para servir a Jesus, quem quer viver para servir ao nosso Deus Criador, o poderoso Yahvé, deve ter uma vida de obediência à sua presença, ao seu chamado. Porque assim as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida. A promessa de Deus para Abraão era dele sair do meio da idolatria, do meio daquela terra e ir em direção a um lugar que ele mostraria. Ou seja, ali em diante está se criando um propósito na vida de Abraão. Agora no tópico 1.3 diz assim: chamado para um propósito. O chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12:3. Todo chamado de Deus para nós é assim. Nunca tem a ver apenas com a gente. Sempre tem um propósito maiores do que nós, ou do que ele fala aqui, a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Devemos sempre nos lembrar disso quando nos sentimos desanimados diante dos desafios do nosso chamado. Irmãos amados, querido professor, está aqui um subtópico que você pode explorar muito. O propósito, o chamado. Por que Deus nos chamou? Qual é o nosso propósito? O que momento estamos vivendo de nossa vida, ou você está vivendo da sua vida, que você não está entendendo o chamado de Deus, ou a prova que você está passando. Aqui ele diz o seguinte, o bispo Abner, ele diz que o propósito de Deus para conosco não tem a ver somente conosco. Ele está dizendo, entre outras palavras, que o propósito é maior do que nós mesmos e que o propósito não vai atingir somente a mim, mas vai atingir todos que estão em minha volta. Porque o propósito de Abraão atingiu não somente ele, mas atingiu a toda a sua família, todos que estavam em sua volta. Abraão ouviu o chamado de Deus, nos mostrando que nós temos que dar atenção ao nosso chamado e propósito de Deus. Às vezes nós passamos por situações muito difíceis e pensamos às vezes em desanimar da nossa caminhada e do nosso propósito. E pensamos em parar, pensamos em encostar a Bíblia, pensamos em abandonar a fé, pensamos em voltar para Harã, pensamos em voltar para o mundo e desanimamos. Mas, meu irmão, meu amigo que nos ouve esta hora, dê atenção ao seu chamado e ao seu propósito. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Quem está debaixo de uma promessa de Deus está guardado.
Quem está debaixo de uma promessa de Deus pode guardar de todo mal. A promessa de Deus, ela não falha. Quem está debaixo de uma promessa está em garantia, porque a palavra de Deus não falha. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo vai dar certo. Tenha paciência que as coisas vão se encaixar na sua vida. Não desanima dessa prova, não desanima desse momento. A porta que Deus abriu, ela não se fecha. E a porta que Deus abre, ela não precisa de malabarismos humanos para ela se abrir. Ela se abre por si só. A chamada de Abraão nos mostra isso. O chamado seu para a obra de Deus, para o servir no labor cristão, ela mostra a grandeza de Deus em sua vida. Tenha fé, tenha paciência, abra os ouvidos da fé, abra os olhos da fé, para que você possa ver, ouvir e sentir a presença de Deus na sua vida. Abraão não desanimou em momento algum da sua vida, nem mesmo com a sua idade avançada. Ele olhou somente para a promessa. Nós temos uma promessa coletiva e individual. E olhe tanto para a coletiva como para a individual. Deus não desistiu de você. Ele acredita em você. Ele tirou você do meio dos ídolos, da incredulidade e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. É isso, olha, ele foi escolhido para ser abençoado, tirado da idolatria e chamado para um propósito. Tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Chamado para um propósito, escolhido para ser abençoado e tirado do meio da idolatria. Esse Deus é um Deus maravilhoso, que não olha para o nosso passado e joga o nosso passado no mar do esquecimento. Nós temos Jesus como nosso Salvador de nossa vida. Você tem Jesus como Salvador da sua vida. Ele não te abandona. Eu aprendi que o chamado de Deus em nossa vida não depende do nosso passado irrepreensível. Deus, por sua graça, pode e chama os piores pecadores e muda seu rumo, os abençoa e enche suas vidas de um novo propósito. Amém? Glória a Deus que o Senhor não olha para o nosso passado. O tópico 2, de Abraão para Cristo. Olha a promessa de Deus se cumprindo. Olha como Deus é maravilhoso. Quando eu lhe digo que os planos de Deus não podem ser frustrados. O chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isso em Gálatas e Romanos de forma clara e ampla. As bênçãos em Cristo, a última parte da promessa de Gênesis 12, 3 diz que, através do descendente de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12. Vamos ver aqui. Gênesis 12, eu estou usando a Bíblia do pregador pentecostal. Vamos direto ao ponto. Como nós estamos trabalhando sempre entre o 12 e o 13, eu já vou deixar marcado aqui, ó. O 12 e o 13. O 12, ele diz no versículo 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí eu vou pegar a minha caneta ungida e vou dizer aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Todas as famílias da terra são benditas nessa promessa. E em Gálatas, capítulo 3,16. Vamos ver o que diz aqui Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Está aqui. Está logo depois de Coríntios. Gálatas
3:16. Como é difícil a gente acostumar com a Bíblia, né? Quando você troca as versões e você muda para outra versão, outro desenho, fica difícil, mas eu achei já aqui, 3:16. Vamos lá? Todo mundo atento aí? 3:16 diz o seguinte, caneta ungida na mão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. A lei não invalidou a promessa de Deus. A promessa continua valendo. Em Abraão, todas as famílias da terra são benditas. Amém? Vamos lá. Paulo nos dá a interpretação precisa dessa promessa em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridade, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua posteridade, que é Cristo. Toda a trajetória, então, que Deus conduzirá não só Abraão, mas também seus descendentes ao longo da história bíblica, culminará em Cristo. Amém? Vamos lá. 2.2. Cristo para as nações. Precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam, que as bênçãos de Deus, que nascem no patriarca e culminam em Cristo, não estavam restritas apenas a Israel. Isso aqui foi um erro que Pedro cometeu logo no início da sua carreira como apóstolo. Na promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está em Gênesis 12:13. Veja, não só a família de Israel, mas em todas as famílias. Mas eles entendiam que só os israelitas seriam benditos na promessa de Abraão. Mas não, é todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, todos aqueles que creem são benditas, e as bênçãos de Abraão alcançam as famílias que creem em Jesus Cristo. Vamos ver o que diz aqui Gênesis 18:18. Gênesis 18:18. 18:18. 14, 15, 18 e 18. Cadê aqui, rapaz? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Esse foi o propósito de Abraão, que nós lemos aqui no tópico 1, chamado e um propósito. Qual é o propósito de Abraão? Que ele, Abraão, certamente virá a ser uma grande nação poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora, por quê? Porque eu tenho conhecido que é o propósito, que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que dele tem falado. Então esse é o propósito central da fé e do chamado e da tirada de Abraão da idolatria, que ele certamente ia falar, ordenar a sua família e a sua posteridade acerca de tudo o que? De justiça e juízo de Deus para a sua família e para toda a sua posteridade. Deus confiava na fé e no chamado de Abraão que ele ia fazer isso, que ele ia falar da justiça e do juízo de Deus e que ele não falharia nesse chamado. Então esse foi o chamado e o propósito de Abraão. Agora, aqui no tópico 2.3, ele fala acerca de Cristo para as nações. Através de Jesus Cristo, a fé de Abraão alcança todas as nações, cumprindo assim a promessa de Deus que fez a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, o pai da fé. E esse Abraão fala conosco através do seu exemplo que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Então, mas Israel, em seu orgulho racial, sempre viu os gentios como excluídos da graça. Olha, por causa disso aqui, desse orgulho de Israel, Israel já pagou muito caro ao longo dos anos por causa desse orgulho. Foi exatamente isso que Israel fracassou em sua missão no mundo. O livro de Jonas foi escrito para demonstrar esse fracasso missional de Israel. Então, veja só, se Israel fugiu dessa missão, Abraão não fugiu da missão, Jesus Cristo não fugiu da missão, e em Jesus Cristo todas as famílias da terra são benditas, e todos aqueles que creem em Jesus receberão também as promessas de Abraão. Amém? Então vamos para o foco na lição. Não viaja não, hein? Fica até o final. Sem nunca ter ouvido sobre Deus, ele ouviu sua voz, creu e obedeceu, saindo de onde estava, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Indo para o tópico 3. Vamos lá para o tópico 3. Uma mesa abundante. O 2.3 ainda para terminar aqui. Já nós chega no 3. O Novo Testamento nos fala da história da mulher cananeia que implora a Cristo que venha acudir sua filha, que está sofrendo com uma possessão demoníaca. Como Cristo não atende e ela não para de clamar, os discípulos sugerem a Cristo que resolva logo o problema dela para serem deixados em paz. Cristo responde: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Está em Marcos 7:27. Os filhos, neste caso, era Israel. E Cristo não diz apenas eles. Ele diz primeiro eles. A mulher humildemente entende, mas responde que as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoariam também os gentios. Cristo se alegrou com este discernimento e a abençoou. Você lembra dessa passagem? Vamos lá? Eu vou usar aqui a Bíblia King James para nós ler o Novo Testamento. Eu acho ela, nessa passagem aqui, melhor compreensão. Evangelho de Marcos, Mateus e Marcos, capítulo 7. Vamos lá? Marcos 7. Marcos 7. Marcos 6 e Marcos 7. 7:29. Uma gentia manifesta sua fé,
Está em 7 e 29. Mas vamos ler o 28 e o 27 e o 26 também, para a gente compreender como é que é essa passagem que Jesus respondeu ela assim. Por que ele respondeu assim? De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou a seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhos dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele declarou: por causa da tua resposta, pode ir em paz, o demônio já saiu da tua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio havia a abandonado. Então, ele não disse que não ia atender, ou que os gentios não iam receber. Ele só deu a prioridade para os filhos da casa, para depois atender os de fora. Mas Jesus, misericordiosamente como é, ele atendeu. E bastou-lhe uma palavra para mudar a situação daquela mulher. Agora, cada um de nós também passamos por momentos difíceis, que a nossa fé é provada e que nós precisamos dar uma resposta às situações de fé, uma resposta de ousadia e uma resposta inteligente. A resposta que essa mulher deu foi muito inteligente. Ela disse: sim, Senhor, está certo. O Senhor está certo em alimentar os filhinhos, mas os cães também se alimentam do que cai das migalhas. Ela estava dizendo assim: eu preciso pelo menos das migalhas. A humildade precede a honra. Nós devemos, em cada situação de nossa vida, agir com humildade e honrar a Deus com a nossa resposta de inteligência. Amém? Então, encerrando aqui o tópico 2, nós falamos aqui das bênçãos em Cristo, Cristo para as nações e um chamado e uma mesa abundante. Eu aprendi que a história de Abraão só encontra pleno significado em Cristo Jesus. Nosso estudo a respeito dele nos serve para crer em Cristo e recebê-lo junto com as suas bênçãos. Já caminhando para o tópico 3. Você lembra qual é o objetivo do tópico 3? Destacar que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. A resposta de Abraão, a fé. Deus aparece a Abraão mais uma vez para lhe encorajar e reafirmar sua promessa de fazer dele uma grande nação. Olha só. Ele apareceu para quê? Para encorajar. Do qual viria Cristo, que abençoaria a todos. O que justificou Abraão e o que nos justifica hoje? A preocupação de Abraão é que sua idade se avança e até o momento Deus não lhe havia dado um filho. Em Gênesis 15, de 1 ao 3, como sua esposa Sara era estéril, Abraão deduz que a única forma dele ter um herdeiro seria por meio de um servo. No caso aqui, uma serva. Deus reafirma que não. De forma milagrosa, as limitações do ventre estéril de Sara e a velhice de Abraão seriam vencidas. Abraão creu em Deus e Deus o justificou por esta confiança. Está em Gênesis 15, Romanos 4 e 3. Nós vamos ler Romanos já já. A primeira resposta nossa que Deus espera às promessas é a fé. A fé que move a obediência e relacionamento com Deus.
por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler o que diz aqui Romanos 4. Eu vou usar de novo aqui a King James, que ela tem uma linguagem muito boa aqui para os evangelhos e é fácil de compreensão. Romanos eu creio que já está aqui, Romanos 4. Vamos ver o que diz aqui, ele fala sobre a fé de Abraão. Romanos 4, 3 e 6, ao 6. Vamos ver o que diz aqui. Entretanto, o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Na outra versão, revista corrigida, fala imputado. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva em que Deus leva em conta a justiça independentemente das suas obras. Ele está falando aqui a respeito da fé. A fé é como o pagamento de um salário. A fé é como nós nos movimentamos em direção a Deus. E pela fé nós recebemos a bênção de Deus. E Deus nos abençoa como um pagamento pela fé que nós exercemos. Aqui ele está dizendo que a primeira resposta nossa que Deus espera é as promessas, é a fé. A nossa primeira resposta em relação às nossas lutas, às nossas provas, é a fé. É por fé, irmãos, que servimos a Deus, é por fé que vamos para a igreja, é por fé que dizimamos, é por fé que vamos ao culto, é por fé que estudamos, é por fé que você está aqui agora, é pela fé. É pela fé. E Deus vai recompensar a tua fé. Abraão, em meio à situação que estava vivendo, ele creu. Ainda que alguns momentos você percebe que ele tentou ajudar a Deus e tentou adiantar a bênção, mas a bênção não vinha pela a sua concubina, mas vinha pela titular do cargo, que é Sara. Ele aguardou no Senhor e o Senhor cumpriu a promessa. Eu falei no início da live, da aula, que quem está debaixo de uma promessa, os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você está debaixo de uma promessa de Deus, simplesmente, meu irmão, viva debaixo da promessa. Não saia debaixo da promessa de Deus. Creia, a tua fé vai ser recompensada. Deus vai te recompensar. A obra vai acontecer. A hora está chegando. Não desanima. Creia somente. Dê uma resposta a tudo e a todos quanto pedem a razão da sua fé. Diga que somente Jesus Cristo lhe dá força e lhe dá coragem. Você vai vencer. Foi essa a resposta de Abraão. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ter fé que eu vou ser pai. Mesmo olhando para a situação. Às vezes nós olhamos para a nossa situação e circunstância e nós queremos resposta de como as coisas vão acontecer. Não tem coisas, irmãos, que na fé cristã não tem explicação. Você somente tem que viver pela fé e deixar que o milagre aconteça. Amém? O 3.2, uma mulher de fé ao lado. Costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. Nós conhecemos muito relatos bíblicos onde mulheres foram a causa da queda do marido, por não compartilhar da mesma fé. Olha que forte isso, hein? Mas aqui temos um exemplo de unidade e fé em um casal escolhido por Deus para viver e fazer coisas grandiosas. Afinal de contas, as bênçãos e promessas de Deus a Abraão também foram destinadas a Sara,
seu marido velho e ela com um vento estéril apresentavam a promessa como algo impossível. Porém, em Hebreus 11 diz que Sara teve por fiel aquele que o tinha prometido. Olha, é muito importante a você que é casado compartilhar da mesma fé da sua esposa. A sua esposa compartilhar da mesma fé que você. E os dois estarem em comum acordo em todas as coisas que irão fazer ou viver. Por quê? Porque a corda de duas dobras é mais difícil de ser quebrada. Quando a esposa e o esposo estão em acordo, estão com o mesmo pensamento, tudo se torna pequeno, todos os problemas se tornam pequenos, todas as coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas, tudo se torna mais suportável. E as circunstâncias, as agrúrias da vida, vencida em família, é mais fácil. A família unida, ela tem força dobrada. Por isso, Sara teve por fiel aquele que prometeu. É muito importante a esposa fortalecer o marido nos momentos de luta, de prova. Ela tem uma palavra de ânimo para ele tem uma palavra de ânimo para ela, para que ela possa se revigorar no meio das lutas e da tempestade e ela poder se levantar e dizer ao marido: meu bem, meu esposo, eu tenho por fiel aquele que nos prometeu. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Então vamos viver a promessa de Deus. Sara teve um papel fundamental na vitória e na vida de Abraão. Porque Sara, junto com Abraão, esperou 100 anos para que seu Isaque nascesse. Aos 60 anos, Isaque nasce. Isaque tem os gêmeos. Isaque casou aos 40 anos. Então, Abraão tinha 140 anos. Esperou mais 20 anos Isaque para os gêmeos nascer. Nasceu então Esaú e Jacó. Não nasceu Jacó e Esaú. Nasceu Esaú, que foi o primeiro, e Jacó o segundo. Com mais 20 anos, aos 60 anos, nasceu os gêmeos. Nessa altura, Abraão já estava com 160 anos. E diz a Bíblia que Abraão morreu aos 175 anos. Então, se os gêmeos nasceram aos 160 anos de Abraão e viveram mais 15 anos, Abraão viu a sua promessa se multiplicando. Ele viu os gêmeos chegando. Ele esteve ao lado de Isaque no nascimento dos gêmeos. Ele esteve ao lado de Isaque, falando para Isaque ter paciência que a promessa ia se cumprir. Porque ele, Abraão, também esperou 20 anos para que Isaque nascesse. E Isaque espera mais 20 anos para que a promessa também na vida dele se cumpra. Jacó trabalhou por Leia e trabalhou por Raquel. 20 anos um trabalho. Então isso se estendeu na família um período de prova. E toda família passa por um período de prova, aonde a nossa fé em família ela é provada. Eu não estou lhe dizendo que você vai passar 20 anos nessa prova, mas que você tem um ciclo a se cumprir. Nós vivemos de ciclos. Ciclos se cumprem, ciclos se abrem e se fecham em nossa vida. E é importante que em cada ciclo que fecha em nossa vida, nós fecharmos ele aprovado para começarmos outro ciclo em nossa vida. Assim foi a vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Uma vida cíclica. E nós também passamos por esses períodos
ciclos de prova. O crente não vive só de prova, mas ele também vive de ciclos que se abrem e que se fecham. E é importante que em cada um o cristão seja vitorioso naquele propósito que ele está vivendo, sendo fiel ao seu chamado e ao seu propósito. 3.3. Abraão, abençoados com Abraão. Temos o hábito de chamar Abraão de pai da fé. Esse é um hábito. Isso não significa que devemos apenas nos espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus a Abraão são a demonstração que Deus trabalha para cumprir a sua promessa de redenção através da semente da mulher prometida em Gênesis 3 e 15. Bíblia de Estudo Defesa da Fé fala sobre Gênesis 12 e 3. É uma promessa geral e continuada em Atos 3 e 25 e em Gálatas 3 e 8. Indicam que todas as famílias da terra são abençoadas na disponibilidade da salvação por Jesus Cristo. Gálatas 6 e 16 se refere à igreja como o Israel de Deus, por cujo intermédio, por consequência, essa bênção é expandida. Então, Abraão é o pai da fé, mas a bênção se estende a todos. A todos são abençoados em Abraão através de Jesus Cristo. Porque a família de Deus se formou através do Evangelho de Cristo, o novo Israel de Deus, a igreja de Jesus, que atinge a todos quanto creem nele como seu único e suficiente Salvador. Eu aprendi que a forma como Abraão é aceito por Deus é a base da doutrina do Novo Testamento, que é a justificação pela fé somente. Aquilo no qual devemos crer para ser justificado é no Cristo, para quem Abraão apontava. A fé de Abraão apontava para Jesus Cristo, que é o nosso justificador dos nossos pecados. Jesus não olha para o nosso passado. Jesus não olha para onde nós estamos. Ele somente nos tira e nos dá uma nova condição de vida, aquele que crê ao seu chamado. Jesus está te chamando hoje para esta nova vida com Ele. E essa vida é uma vida de promessa e de abundância. Entre debaixo dessa promessa de Deus. Amém? Não fuja do seu propósito. Professor querido, não faça como muitos têm feito, abandonado a sua fé. Creia no seu chamado. Deus está precisando de pessoas que preguem para pequenas multidões, muito mais do que daqueles que pregam para as grandes multidões. Os grandes sermões de Jesus, as grandes obras de Jesus, sempre foram em grupos pequenos. Deus está recrutando ainda hoje esses que querem ministrar a sua palavra aos corações cansados e aflitos, desanimados. E você é um convidado do Senhor para entrar nesta seara, para entrar neste chamado de Deus. Venha participar da Escola Bíblica Dominical, estudar a palavra e ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu encerro aqui dizendo: a fé genuína nasce no coração a partir do anúncio do Evangelho como dádiva de Deus. Mas esta fé, ainda que verdadeira, passa por provas de fogo enquanto estamos peregrinos neste mundo. Isso veremos na próxima lição. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esta aula. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Conto com sua ajuda e com seu apoio. Um grande abraço e até a próxima lição, se Deus assim permitir.